Verdade. Não, pode ficar aí. Bom, queridos, vamos iniciar então a nossa sexta e tecnicamente, vocês vão perceber, última aula de conteúdo da orgânica. Porque bioquímica e polímeros é um apanhado de hidrocarbonetos e de funções oxigenadas e nitrogenadas dentro das questões, não é, fisiológicas do nosso organismo. Vocês vão perceber, é muito tranquilo. Mas essa aula não, essa aula traz bastante conteúdo também, traz bastante informação e também é uma das partes mais cobradas em quaisquer provas que vocês venham a fazer reações orgânicas. O que a gente precisa saber de reação orgânica? Que existem infinitas reações orgânicas, infinitas. Cada pesquisador, por exemplo, nesse instante, tem um ser humano sem vida social ativa, chamado químico, que está preso num laboratório, tentando descobrir uma rota reacional para fazer uma substância diferente. E assim que ele conseguir, ele vai ganhar uma reação com o seu nome. Isso vai, digamos assim, enchendo o bolo, entende? Vai aumentando o nosso repertório de reações orgânicas existentes. Então isso é muito comum. Portanto, para trabalhar isso de uma forma mais humana, a melhor maneira é elencar as 5 reações que são bases, ou seja, alicerces de quaisquer outras reações, que vocês podem perceber estão na folhinha que vocês receberam, já com a numeração prontinha. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E eu coloquei essa ordem justamente numa ordem não de ocorrência até do material, mas uma ordem de ocorrência nas provas. E também didática, ou seja, a gente está indo da mais fácil para mais difícil, dessa maneira. Tudo bem? Então, eu vou começar, antes de falar efetivamente de reações orgânicas, falar um pouquinho de vocabulário, que é uma das coisas que mais atrapalha o aluno nessa parte da matéria. Porque quando a gente começa a trabalhar reações orgânicas, eles usam muitos termos esquisitos. Ah, e o substrato, onde é que ele está? Ah, e o que é a base de Lewis? O que é o ácido de Lewis? Então, tudo isso atrapalha muito o aluno. Portanto, eu gostaria que, repito, vocês fizessem os exercícios de reações com essa folhinha em mãos. Esse é o intuito do estudo de orgânica. Para tu conseguir consultar e desenvolvendo, perdendo os receios e memorizando de uma forma mais espontânea, mais simples e não tão dura e tão, digamos assim, não proveitosa. Certo? Então, a primeira coisa que seria legal trabalhar é a questão dos vocabulários. Certo? E aqui eles cobram muito mesmo esses conceitos que o professor colocou ali em cima no quadrinho, que tem um tipo de conceitos. Certo? Reações orgânicas. Começamos falando de vocabulários. Quando vocês percebem uma reação orgânica, eles gostam muito de falar e mostrar somente o principal. Porque, por favor, eu preciso que tu desconstrua aqui aquela tua, sabe, ideia de reação inorgânica. Tem uma vozinha, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ah, tá aqui o H, tem que estar aqui o H. Em reação orgânica não é assim. Por quê? Porque numa reação orgânica existem bilhões de etapas, às vezes. Em média, tem 4 ou 5 etapas. Então, para a pessoa que quer demonstrar aquele conhecimento de uma forma mais sadia e mais, assim, como eu gosto de dizer, coloquial, digamos assim, é impossível tu representar todas as etapas. Então, a gente só demonstra a evolução do principal reagente. Portanto, já quando vocês tiverem aquela vontade assim, de perguntar para onde foi a água, se ela não está apresentada ali é porque ela não importa na reação. Ela é só uma etapa intermediária de transição para a transformação do produto principal ou da substância principal. E é por isso que vocês têm ali como primeira informação, a palavra-chave, a palavra substrato. O que é um substrato? O substrato é a substância que vai sofrer transformação e é importante. Certo? Então, se nós escrevêssemos assim um shape de equação orgânica, pulando todas as etapas, porque seria inviável demonstrar uma por uma delas, vocês teriam dito justamente isso. Uma substância prioritária, que a gente chama de substrato, e uma substância não importante, que é uma substância secundária qualquer, que vocês querem agregar ao substrato, ou que vocês querem usar para mudar o substrato. Por exemplo, eu quero fazer shampoo.
Para eu fazer shampoo, eu tenho que transformar o benzeno num dodecilsulfonato de sódio. Ou seja, eu tenho que transformar o benzeno. Aí é igual um Lego, pessoal. Tu pega essa benzeno, eu quero fazer shampoo, eu preciso de um sulfato em cima. Então tu vai escolher uma reação que vai me permitir colocar um sulfato em cima. É assim que funciona. Só que quem está mudando não é o ácido sulfúrico que tu vai usar, não é esse que é importante. Não é os radicais de carbono que tu vai agregar, não é isso que é importante. Quem é importante é o benzeno, porque ele é a matéria-prima que a gente vai, digamos assim, incrementar, que a gente vai fazer um upgrade. E é essa matéria-prima que a gente chama de substrato. O substrato sempre vai ser a reação, ou a substância, desculpa, a reação importante. Substrato é a substância importante que sofre transformação. Então vocês podem escrever do ladinho de substrato, por favor, coloquem assim, ó, importante. Ele é o importante. Importante, vírgula, será transformado. Será transformado. Transformado. Ele é que vai aparecer do início ao fim da tua reação. Os outros não vão aparecer. Às vezes eles são colocados em cima das flechinhas, às vezes eles nem são mencionados na equação, só ditos no enunciado, porque eles não são importantes, não são relevantes. A gente chama esses outros de reagentes. Reagentes quaisquer. Ou seja, o substrato também é um reagente, mas ele é um reagente importante. Ou seja, é o reagente que tu vai acompanhar do início ao fim. Os outros, não. Isso é muito importante para vocês desenvolverem reações orgânicas. Ainda se escuta quando o aluno está trabalhando isso, mas e para onde é que foi o cromo aqui? Queridos, às vezes o cromo é só um catalisador, ele só está no sistema para ajudar a fazer com que a reação aconteça rapidamente. Ele nem vai fazer parte da reação efetivamente. Então, cuidem bastante disso, tudo bem? É uma parte muito complexa e a gente tenta resumir o máximo possível as informações. Depois do substrato, vocês têm uma partezinha chamada de efeito mesomérico e efeito indutivo. São as duas explicações mais populares para tudo o que vai acontecer aqui. O efeito mesomérico é o efeito da ligação π. Lembrando que a ligação π é mais soltinha. Então, o mesomérico, vocês podem colocar assim, ó. Mesomérico é o efeito da ligação π. Efeito da ligação π. Só coloca a ligação π do lado. Por quê? Por exemplo, nós já estudamos isso no benzeno. Os elétrons π, eles são elétrons mais soltos, então eles são mais fáceis de se locomover, de trafegar numa molécula. Então é muito comum numa reação química tu pensar assim, ó, tá, mas e por que aconteceu isso aqui? Por que essa ligação π ela saiu e foi lá para outro ponto? Efeito mesomérico. Por quê? Porque ela é muito, muito solta, e por ser muito solta, ela transita facilmente na molécula. Então, quaisquer efeitos ou reações que aconteçam nas ligações π, nós dizemos que são ocasionadas pelo efeito mesomérico. Já outra forma de explicar o porquê de muitas reações é o efeito indutivo. Indutivo, obviamente, tem a ver com indução. O efeito indutivo é causado pela diferença de eletronegatividade. Pode colocar diferença de eletronegatividade. Tá, por que esses elétrons foram para o oxigênio? Efeito indutivo. O oxigênio é muito poderoso, portanto ele puxa os elétrons para si. E ao puxar os elétrons para si, ele gera uma série de consequências que vão reverberar ao longo da molécula e vão atuar, digamos assim, no seu comportamento químico. Então, quando vocês encontrarem, por exemplo, por que o cloro tirou o hidrogênio dessa molécula? Efeito indutivo. Porque o cloro é muito eletronegativo, então ele é muito poderoso, ele tem uma força para puxar elétrons bastante grande, ok? Então, ligação π a gente chama de mesomérico e a diferença de eletronegatividade de efeito indutivo. Depois disso, vocês têm dois conceitos que são essenciais. Vocês têm ácidos e bases de Bronsted, ácidos e bases de Gibbs. Só aqui que isso cai, tá? É aqui que isso cai. E aí eles gostam, às vezes, de pegar esses conceitos e jogar em algumas outras partes da orgânica, o que não é muito comum. Normalmente, ácido-base cai sempre em reação orgânica, porque as reações orgânicas, elas trabalham em cima de, digamos assim, neutralizações, pensemos assim. Por que esse amônio ele entrou na molécula aqui? Porque
Porque ele é ácido e a molécula é básica. A gente sabe que ácidos e bases se consomem. Então essa é uma explicação que nós percebemos ao longo do tempo estudando e que é uma ótima explicação para entender e aceitar reações químicas, porque ácidos reagem com bases. Só que vocês têm só uma linha para explicar, né? Ácido de Bronsted e base de Bronsted. Tá? É base ácido de Bronsted Lowry, assim. Esse é outro teórico, não precisa colocar o nome dele. Ele acabou publicando muito depois, mas, enfim, ninguém lembra dele, infelizmente. E a base de Bronsted. O que seria isso? Tá, eu vou explicar para vocês, vou pedir que vocês anotem atrás da folha, porque é interessante, vale a pena saber o mecanismo, às vezes eles cobram só isso. E aí depois vocês vão colocar a definição, que é bem curtinha, aqui nesse nosso quadrinho, tudo bem? Ó, Bronsted. Vários e vários teóricos questionaram o Arrhenius depois de um tempo. O Arrhenius foi aquele cara que disse assim, ó, ácido libera H+, como a gente estudou, e base libera OH-. Ah, é? Então tá. Quem é ácido e quem é base aqui, queridos? Ó, olhem só. NH3 mais H2O. Quem é ácido e quem é base? Deixa eu até melhorar aqui para ti. Deixa eu fazer um pouquinho mais divertido. HCl, assim, pode ser. HCl. E aí? O HCl, tudo bem, é ácido, todo mundo sabe. Beleza. Mas e o NH3? Cadê o OH dele? É uma base, mas cadê o OH? Base não é o que libera OH menos e meio aquoso? Cadê o OH dele então? Esse foi o problema. Muitos teóricos na época perceberam porque o Svan Arrhenius criou essa teoria de ácido-base no século XIX. Depois o Lavoisier, que descobriu o hidrogênio, o Berthollet, que descobriu o oxigênio, hidrogênio, né, que vem de hidrogênios, que é hidro, formador de água, gênios, gerador, oxigênio, óxido, grego, significa ácido, gênios, gerador de ácidos. Então, eles começaram a descobrir ácidos e bases no final do século XVIII, depois da Revolução Francesa. E ninguém conseguia ainda deduzir como é possível algumas substâncias diferentes se comportarem como ácidos e bases. Então, dois químicos criaram um paper, né, fizeram uma publicação para explicar isso. E foi muito interessante a teoria deles. Olha só, depois dessa reação, a gente vai ter isso aqui, ó. NH4, desculpa, mais Cl menos. Assim. E eles perguntaram o seguinte, tá, beleza, e essa substância aqui, se eu olhasse essa substância, ela seria ácida ou básica? Essa substância seria ácida ou básica? Como que eu vou saber disso aqui? Altera pH, sabia? Se eu jogar isso aqui no meio aquoso, altera pH. Se eu jogar isso aqui no meio aquoso, altera pH também. Então, mas e como é que, cadê o H+, cadê o OH-? Não tem. Então surgiram dois teóricos que explicaram de uma forma diferente acidez e basicidade. A gente chama de teoria protônica. Para começar isso aqui, vai ter uma flechinha de duplo sentido. São reações que acontecem em meio aquoso, portanto em sistemas fechados, logo são reações que entram em equilíbrio. A gente chama de reações de ácido-base ou pares conjugados. Funciona assim. Olhem para a amônia. Qual é a grande diferença entre a amônia e o amônio? Um próton. Não entendi. Um H+. Não concorda comigo? A amônia para o amônio só divergem em um H+. O amônio tem um H+, um H, um hidrogênio a mais. O amônio tem 4 e a amônia tem 3. Aí eles ficaram pensando. Beleza, tá, ok. E daí? Bom, olhem por favor agora, queridos, para o HCl e para o Cl-. Qual é a única diferença entre o HCl e o Cl-? Um H também. Oi? O HCl tem quantos Hs? Quantos Hs tem o Cl-? 0. Ou seja, eles se divergem em relação ao hidrogênio.
Ou seja, o hidrogênio está pipocando de um lado para outro. É isso que está acontecendo nessa reação. E essa transição do hidrogênio gera comportamentos ácidos e comportamentos básicos. E Bronsted disse, quem é ácido? Ácido é quem doa o próton, ou seja, o H+. Lembrando que o H+, ele é um próton, né, pessoal? Vou escrever aqui para ti, ó. Próton. Certo? Quem doou o H+, se comportou como um ácido. E quem recebeu o H+, é uma base. Recebe o H+. Então, essa teoria é uma teoria que não tem OH-. É uma teoria exclusiva de H+. É o H+, que foi doado e o H+, que foi recebido. Portanto, a amônia tinha 3 hidrogênios, agora ficou com 4. Significa que se ela ficou com 4, o HCl deu o H para a amônia, porque ela cresceu de um hidrogênio. Logo, a amônia aqui é uma base. Base. O HCl tinha um hidrogênio e depois não tem mais. Se ele tinha um e não tem mais, é porque ele doou o hidrogênio. Se ele doou, ele é um ácido. Só que essa reação química, ela é uma reação de equilíbrio reversível. E se nós olhássemos para o lado oposto, vamos ver? Olhem bem. Olhando para o lado oposto, o amônio reagiria com um Cl- e formaria amônia e HCl. Ou seja, o amônio doaria o seu hidrogênio para o cloro. Portanto, o amônio se comportou como um ácido. Afinal, ácidos de Bronsted doam o H+. E, consequentemente, o cloreto, ele recebeu o H. E se ele recebeu o H olhando a reação no sentido inverso, o cloreto se comportou como uma base. É isso que eles chamam de pares conjugados. Pares conjugados. Esse é o parzinho conjugado. Para o Bronsted, quem era base antes vira ácido depois. Quem era ácido antes se comporta como base depois. Isso a gente chama de par conjugado. Conjugado. Par conjugado. Conjugado. Ok? É bem fácil, não é difícil, é uma barbada. Em solução tampão a gente até viu um pouquinho sobre isso. Estou formalizando para vocês agora. Peço, por favor, que vocês anotem naquele quadrinho ali da tabela, onde diz base de Bronsted e ácido de Bronsted. Base é quem recebe o H+, ácido é quem doa o H+. Como cai em prova, só assim. Eles vão te dizer, o composto abaixo é uma base de Bronsted. É só ver se o composto abaixo ganhou o H+. Se ganhou o H+, ele vai ser uma basezinha de Bronsted. O composto abaixo atuou como um ácido de Bronsted. Se ele doou o H+, ele é um ácido de Bronsted. É só isso. Tudo bem? Eu não sei se eu consigo fazer entender, tranquilos? Ele explicou acidez e basicidade por vai e vem, doação e recebimento de hidrogênio. Esse não é o mais complexo. Teve outro cara que pensou assim, ó. Beleza. Então, me explique isso aqui. Ele foi, sem dúvida, um dos cientistas mais importantes que a química já teve, o Gilbert Lewis, no início do século XX, que perguntou, ô Bronsted, então me fala sobre essa reação aqui. Dá uma olhadinha para ela. CH3, Cl mais Cl3, dando CH3, Cl, presta bem atenção, mais Al menos Cl. E aí? Mas por que tu fez isso? Eu não fiz. Vai reclamar lá, né, no teu centro espírita, lá no grupo de oração, reclama para o Senhor, não é para mim. Isso acontece. Quem é o ácido e quem é a base? Cl+. Como Cl+, eu vou te explicar, é bem fácil de entender. Aqui está o elétron do cloro, elétron do cloro, elétron do cloro, elétron do cloro. Aqui está o elétron, o alumínio não tem elétron, ele já doou todos os seus, sim ou não? Ok? Então o que acontece? Nessa ligação,
se forma uma ligação, porque isso aqui se forma, um composto que a natureza produz, o Cl, para poder formar... De onde veio esse elétron aqui do alumínio se ele não tinha elétron? Veio do Cl, tá vendo? Veio do Cl. Eu vou colorir com outra cor para vocês não confundirem e verem os pares aqui voando de um lado para outro. Ó, assim. Olhem para esses dois laranjinhas aqui, tá vendo? O Cl- ele vai acabar doando esse par de elétrons para o alumínio. Olha o par de elétrons para onde foi, tá vendo? Por que ele fica mais, querido? Porque ele mantém todos os seus outros elétrons, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadê o 7? Eita, deu lá para o alumínio. Ah, mas e por que isso acontece? Acontece. Porque Deus quer. Porque é uma energia favorável para a ligação, tem implicações físico-químicas. Mas a questão não é essa. Por que isso acontece? Eu quero uma explicação racional. Opa, se tem uma coisa que é fácil de usar para explicar claro, esse aqui é ácido, esse aqui é base. Então ácido e base reagem. Então, mas e como é que eu vou ver? Cadê o H? Não tem H. Cadê o OH-? Não tem OH-. Ué, mas se não tem H e não tem OH-, quem é que é o ácido e quem é que é a base? Aí entrou esse ser humano aqui para explicar. Bases e ácidos de Bronsted-Lowry são fáceis. Os de Lewis são chatos. Mas tem algumas técnicas que são bem fáceis assim para vocês perceberem quem é o ácido e quem é a base. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Ele está de laranjinha ali, ó. O Lewis explicou que isso acontece por causa de um caráter ácido e um caráter base. Ácido de Lewis. Assim. Ok? Quem é o ácido de Lewis? Ácido de Lewis é a espécie que, presta bem atenção, recebe o par eletrônico. O par de elétrons. Par de elétrons. Esse é o ácido de Lewis. Ah, mas como assim? Pessoal, o Lewis foi o cara que inventou esses elétronzinhos. Então é óbvio que ele usaria a teoria dele para explicar outras coisas. Então, a teoria de ácido-base de Lewis é a teoria dos elétrons, dos pares eletrônicos. É ali que a gente encontra justamente essa relação. Base de Lewis. A base de Lewis é a espécie que doa o par de elétrons. Então, essa é a teoria do par de elétrons. Tá? Ó, doa o par de elétrons. Eu vou te mostrar uma forma que eu uso para decorar isso, que é super fácil. E é muito rápido. Primeiro, como é que tu identifica um ácido de Lewis? Ou ele é cátion, porque ele não tem elétrons sobrando, então ele não pode dar, ele só pode receber. Ou ele não tem PEL, não tem nada de elétrons sobrando. Todos os elétrons dele estão ligados ou foram doados. Então vocês podem colocar entre parênteses assim, ó. Ou é cátion, eu vou simbolizar com um Ezinho. Confundi. Vou escrever. Cátion, ok? Ou é cátion, porque daí ele não vai ter elétrons sobrando, então ele só pode receber. Ou sem PEL. Vocês lembram do PEL? Que é o par de elétrons livres. Cátion ou sem PEL. Certo? PEL é o par de elétrons livres, como o que o Pedrão falou. Isso é um PEL, 2 PEL, 3 PEL, sim ou não? Par de elétrons livres. É muito fácil nas questões, porque nas questões eles botam as bolinhas. Então é só tu olhar para quem tem bolinha e quem não tem bolinha, é uma barbada. Quem não tem bolinha, o alumínio tem bolinha, então ele é ácido. O cloro tem bolinha, então ele é base. Porque quem tem par de elétron livre pode emprestar os elétrons, pode doar os elétrons para formar ligação. Ou então, quem é ânion. Quem é ânion também pode fazer isso, porque tem elétrons sobrando. Ânions, sempre que tiver um ânion, ele vai ser uma base de Lewis, ou tem PEL, ou com PEL. Mas pessoal, olha só, isso cai bastante. Vocês vão ver agora nesses exercícios, queridos, que tem muita questão perguntando quem é ácido e quem é base de Lewis. É a mais popular. E é a que explica todas as outras, é a mais completa. Lewis explica todas as outras bases e ácidos dos teóricos pela transição do par de elétrons. Então, repetindo, quem é o ácido aqui? Esse vai ser a base, porque está doando o par de elétrons, e este aqui vai ser o ácido, porque está recebendo o par de elétrons. Dica, mais uma vez, quem é base de Lewis? Quem tem bolinha e quem é ânion?
Quem é ácido de Lewis? Quem não tem bolinha ou é cátion. É só isso. Cátion, não tem como entender. Eu peço desculpas, mas eu preciso refutar a tua afirmação. O que é o ácido de Arrhenius? O H+, sim ou não? H+ é cátion ou é ânion? Então me explica uma coisa. Se ele é cátion, ele é ácido, por que só ele é o único cátion ácido? Argumentação aqui, escritório. Rebate essa. A questão é, não é só ele o único cátion. Se ele é um cátion e ele é ácido, Lewis explica pra gente que todos os cátions são ácidos também. Não só o H+, todos os cátions são ácidos. Só que é óbvio, como nós estamos sempre imersos em água, a gente está muito mais habituado a trabalhar com H, porque ele é muito mais populoso. Agora, quaisquer outras reações nas quais nós tenhamos outros cátions, estes serão ácidos também. A base de Arrhenius. Quem é a base de Arrhenius? O OH-, não? O OH- é cátion ou é ânion? Mas por que só o H- ou OH- pode ser base sendo ânion, se existem bilhões de outros ânions na natureza? O Lewis disse, tu tá certo. Ele não é? Todos os outros ânions também são o quê? Bases. Acabou o mistério. Ácido para Lewis, cátions. Base para Lewis, ânions. Só isso. Se eles não puserem cátion e ânion, eles vão colocar as bolinhas para vocês. Quem tem a bolinha é a base, quem não tem é o ácido. Só isso. Cai bastante, vocês vão ver os exercícios. Tem mais 3 teorias que foram construídas depois da década de 10, porque isso aqui foi de 1913. Desculpa, 1916. Então, significa que muitas outras foram construídas. Mas elas são bem pontuais, não são relevantes. Sinceramente, se alguém tiver interesse, eu posso passar um artigo depois, se vocês passarem, para vocês lerem em Cancún, né, de férias, ou coisa assim, né, onde a CVC te levar, né, seja de Cidreira ou sei lá, Tahiti, vocês podem pegar e ficar lendo, ok, esse artigo das 5 teorias de ácido base que foram criadas depois de Lewis. Desculpa, as 3 depois de Lewis. Tudo bem? Mas elas não são relevantes, elas não caem em provas de ensino básico, muito menos na graduação. Na graduação a gente só usa Lewis ainda para explicar tudo, fiquem bem tranquilos. Tem mais uma coisinha. O eletrófilo e o nucleófilo. Vamos um pouquinho para a física, pessoal. Vamos supor que vocês tenham um baita cargão positivo assim, e um baita cargão negativo. Pode ser? Tá. Na química a gente tem cargas também, né? A gente tem o cátion e tem o ânion, sim ou não? Tá. Isabela, tudo bem? A tua resposta para mim foi sim ou não? A Isabela falou assim, Maravilha. Bom, vamos lá. Tudo bem, nós temos os cátions e os ânions, tudo bem? Ok? Todo mundo concorda comigo? Então tá. Na química, como nós temos cátions e ânions, a gente chama esses cátions e ânions de um jeitinho um pouquinho diferente em reações orgânicas. Os cátions nós chamamos de eletrófilos, que tem esse E com uma izinha em cima. E os ânions, que caíram inclusive agora no Enem em 2016, nós chamamos de nucleófilos. O que é eletrófilo e nucleófilo? Vou explicar. Elétron, obviamente, filos, e filia, no caso, perdão, que tem a ver com afinidade. Então, o eletrófilo é o amigo do elétron. É a partícula que vai atrás de elétron de qualquer jeito. Ela quer elétron, de qualquer maneira ela precisa de elétron. Então, o eletrófilo sempre vai ser atraído por cargas negativas, onde tem elétrons soltos nas moléculas. Nucleófilo é muito fácil de entender, são os ânions, e por serem negativos, eles querem ir para coisas positivas. Num átomo, a gente tem um núcleo e eletrosfera. Onde ficam os positivos do átomo? Por isso, nucleófilo, amigo do núcleo. Os ânions, eles sempre atacam átomos que têm muitos prótons ou muitos prótons ao seu redor. Eles preferem, porque eles são atraídos pelos positivos. Então vocês têm ali no finalzinho nucleófilo e eletrófilo. Eu peço que vocês anotem ali, que eles não coube aqui, então eu vou escrever do ladinho. Primeiro, nucleófilo. Nucleófilo. 2 pontos. Escrevam assim, bem grande. Ânions. Ânions são nucleófilos. E o símbolozinho é NU com menos em cima. O Enem cobrou ano passado isso. Tá? NU com um menuzinho em cima. Eletrófilos. Eletrófilos. O eletrófilo é o cátion.
é um E com mais I em cima. Pode ser que seja a sacanagem desse ano, a pegadinha agora do Enem. Falar de uma adição eletrofílica e tal, perguntar para você se ela foi eletrofílica, nucleofílica, é uma barbada. Só ver se é um cátion ou se é um ânion. A gente chama de eletrofílico repetindo porque eles vão atrás de elétrons. Nucleofílico repetindo porque eles vão atrás de núcleos, pois eles são negativos. Tudo bem? Então, esses são os conceitos básicos das reações químicas e com eles a gente pode produzir bastante e ver várias reações diferentes. Eu vou começar com a reação mais cobrada em prova e também, sinceramente, a mais fácil. Ela só vai depender da tua paciência e atenção, que é a reação de substituição. Eu vou dar uma puladinha aqui, eu vou direto para... Desculpa, esterificação, né? Eu vou direto aqui para esterificação, deve estar na página... Aqui, ó. Página 100. Tá? Mas não se preocupem que a gente vai colocar aqui no quadrinho abaixo e tal, para vocês perceberem isso. Então eu vou pedir a gentileza agora que eles vou tirar uma foto, imagina. Essa é bem fácil, uma barbada, super tranquila, tu não precisa ter maiores trabalhos, digamos assim, é só seguir um raciocínio bem básico. Vou mostrar para ti. Essa questão vocês acertam decorando vogais, que é o A e A. Só isso. A e A. Mas não pode errar, pelo amor de Deus. O que é o A e A? O A e A. Assim. Desculpa, vou desafinar. O A e A é justamente a estrutura ou mecânica de uma reação de esterificação, que é a mais popular nas provas, porque ela apresenta, digamos assim, explicação do comportamento de gorduras, para plásticos, decomposição de plásticos, para o diesel, que também é um éster. Então, tudo que é éster acaba passando por uma esterificação. Então, eu vou pedir a gentileza que vocês comecem assim, ó. Esterificação. Naquele quadradinho da esterificação, eu vou pedir que vocês anotem o que eu vou colocar aqui agora. Bem grande, escrevam assim, só vogais. A, eu não estou brincando, é só isso que cai na prova, por isso não vale a pena errar. A, E, A. E, A. Dessa forma. O que é o A e A? O A e A é a estrutura da reação, que é álcool mais ácido ou ácido mais álcool, tanto faz. Ácido carboxílico, obviamente. Carboxílico mais álcool sempre vai dar éster mais A. A e A vai dar éster mais A. Ok? Essa é a reação base das esterificações. Éster mais A. Bom, pessoal, ontem eu fiz uma prova com os alunos do Léo e eu pus uma questão do ITA, já começaram a me xingar. Os ITAs, eles não querem que a gente passe, não sei o quê, é vacinado, e começou a choradeira. Sabe qual era a questão do ITA, pessoal? Aí depois vieram, olha só como as pessoas são. Mas eu voltou a questão do ITA, me xingaram, aí leram a questão. A questão do ITA era a reação entre um ácido e um álcool forma. Aí o pessoal assim, ao invés de debates puro, pessoal, né? Pô, a gente duvidou assim do seu bom coração, da sua origem cristã e tal. Sabe que eles me disseram assim, fiz uma questão do ITA. Tu vê só a presunção. Fiquei muito triste, pessoal. Né? Falta amor nesse coração e falta o Senhor nesses lados. Tá aqui, ó. Segundo o papai. Ela não é assim, filho. É assim que o pai fala, né? O pai que é pastor fala assim. Então, não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Afinal, é a pergunta mais feita. Eles sempre querem saber se tu tem um ácido, como tu pode consumir esse ácido. Se tu tem um álcool, como é que vocês podem sumir com esse álcool? E a resposta é um AAA, que é álcool mais ácido ou ácido mais álcool dá éster mais A. Uma observação, no sentido direto a gente chama de esterificação. Ficação, porque forma o éster, ok?
No sentido inverso que acontece também, e é muito cobrado pelo Enem, até eu vou arriscar agora. O que foi, Wilson? Tudo. Nossa, mentira. Eu não ouvi, tava falando antes tempo. O que foi? É problema, pessoal? Acha o conceito? Deve ser de Canoas. Hidrólise. Certo? Assim. É talvez a resposta mais dada nessa questão. Eu até vou te dar uma dica de sobrevivência. Se está muito confusa a questão, está meio apavorado, tiver hidrólise nas alternativas, marca. Porque hidrólise é a reação mais popular, assim, quando a gente fala de catabolismo, né? Que é aquela decomposição de partículas grandes em partículas pequenas. Então eles podem falar da biologia, falar de metabolismo, da biologia, e perguntar, e essa reação catabólica aconteceu por quê? Resposta hidrólise. A água quebra tudo e fragmenta em partículas pequenininhas. Então é o mais comum. Pessoal, tem gente que explica isso errado, tem um livro que mostra isso errado. Cuida! Como é que funciona isso? Por favor, não é presunção minha. Só quero que vocês não errem por nada. Quem doa o OH não é o ácido, o álcool. Isso é importante. Não é uma reação ácido-base comum. O ácido carboxílico, ele sempre vai entrar com a carbonila. Então você sempre tem que fazer um recorte assim, ó. Pega a molécula e recorta. Sempre desse jeito. Se tu enxergar ela dessa maneira, fica muito mais fácil. R, que é o radical, carbonilo. Esse é um pedacinho do ácido. Tá? Ele disponibiliza o OH dessa forma. O que o álcool faz? O álcool, vocês podem cortar dessa forma, olha que barbada. O álcool sempre vai entrar nessa reação com OH, dessa maneira. Vou mostrar aqui para tu ver. Está aqui o álcool. Vou colocar aqui o O e o radical alcoólico. Dessa forma, vai ter aqui o H. Tá, e daí? E daí que esse H com esse OH, acho que fica evidente, forma uma molequinha super fácil de deduzir, que é a água, e o resto a gente une. Então é como se fosse, literalmente, queridos, um lab. Eu estou falando isso não para ser demagogo, te iludir, mas para mostrar para vocês que a estrutura tem um shape que deve seguir sempre, que é sempre esse. O éster vai se formar com carbonila, radical que veio do ácido. Ó, tá aqui a carbonila, do éster. O álcool sempre vai ser a parte do oxigênio. Sempre o oxigênio vai ter promovido, ou na verdade, não é, vai ter fornecido, perdão, a parte do oxigênio, que é oriundo do álcool. Dessa maneira, esse é o meu éster. E o que sobra, que é a água, vai ser o resíduo dessa reação. Está aqui a água, dessa maneira. Tudo bem? Isso é uma esterificação. Então, não importa o que seja, não importa como seja, vocês sempre vão ter que fazer recortes nessa questão. Tá, mas e por que é assim? É muito fácil. O meio nessa reação tem que ser ácido. Por quê? Aqui tem um mecanismo para tu não precisar ficar copiando e tal, apenas para entender por que é assim. Vou te mostrar. O H+, ele não tem elétron. Então, esses elétrons π são, digamos assim, fornecidos para o H+, formando uma ligação sigma aqui em cima. Dessa maneira, esse carbono ficaria um carbocátion. Ficaria sem elétron porque ele perderia esse elétron aqui para o H. Então, esse pelzinho aqui do oxigênio que está solto pode satisfazer esse carbono. Então, esse oxigênio ataca o carbono, formando agora um cátion no próprio oxigênio. Afinal, o oxigênio cedeu um dos seus elétrons para o carbono. Viu que complexo? E essa é a reação mais simples que tem na orgânica. Vejam bem, por isso que não é interessante tu ficar decorando os mecanismos, isso não importa. Feito isso, vai acontecer o quê? Esse hidrogênio que é muito fraco, ele vai sair do sistema para compensar o consumo de H+, afinal é uma reação em equilíbrio. E quando ele sai do sistema, ele devolve o elétron dele para o oxigênio, que não vai mais ficar cátion, tá vendo? Fica neutralizado. Isso gera, pessoal, uma proximidade muito grande entre o H e o O da outra hidroxila, produzindo uma coisinha que todo mundo conhece chamada de água. Só que quando ele produz água, esse elétron do hidrogênio vai ser, digamos assim, ligado com o carbono.
Porque o hidrogênio aqui para formar água tem que ser H+. Não pode ser H com balinha, tem que ser H+. Vai pegar o par de elétrons do oxigênio. E isso vai fazer a produção da água, como vocês bem viram, e a formação do éster. Tudo bem? Então, como eu falei para vocês, o mecanismo da uma reação mais simples já é chato pra caramba. Não precisa decorar. O que tu tem que saber mesmo é fazer os recortes. Tem que lembrar que a carbonila vem do ácido sempre e o oxigênio vem do álcool sempre. Então, eu gostaria que vocês virassem a folhinha agora, pode ser? E vamos colorir direitinho essa parte que é muito importante, tá, pessoal? Vocês deixarem. Coloquem na folha, na parte de trás da folha, um exemplo, tá? Não vai caber ali embaixo. Então eu quero que vocês façam um exercíciozinho bem fácil para a gente poder exemplificar. Na hora da prova, as coisas não vão estar bonitinhas assim, coloridinhas e tal. Eles vão fazer tudo da mesma cor, bem monocromático, e vai te atrapalhar um pouco. Então a minha sugestão é... a carbonila vem do ácido. Sempre do ácido e o oxigênio sempre vem do álcool. Tudo bem? Sempre dessa mesma forma. Certo? Então, olha o que a gente vai fazer. Na prova, queridos, eles vão fazer isso aqui para ti, ó. Por favor, não copia nada agora, tá? Só preste atenção no que eu vou fazer aqui para vocês. Ó. Assim. Assim. Aqui. Isso é o que o Enem vai te dar. E, com todo respeito, é uma reação muito fácil. Vou ser franco, né? Comparado às outras, ela é bem simples. Como eu faço isso? Ele vai te perguntar qual vai ser o produto obtido. Aí tu, mas como é que eu vou fazer? Tu vai pegar a tua poli 05. E aí tu vai fazer assim, ó, tu vai fazer recortes. Esse aqui é o ácido carboxílico, sim ou não? Não copie nada, só observem aqui por gentileza. Vocês vão recortar a carbonila como o Moisés acabou de fazer. E tudo que está junto da carbonila. Aí tu vai marcar os carbonos para não te atrapalhar. Na parte da carbonila eu tenho 4 carbonos. Então essa parte tem que agregar 4 carbonos na molécula final. Aí tu vai vir aí com a tua poli 05, tu vai cortar bem no oxigênio, tá vendo? Assim, cortei. Pronto. A parte do oxigênio tem 1, 2, 3 carbonos. Então no meu éster final eu tenho que ter 3 carbonos. Senão eu não estou mantendo substratos. Tá, e daí? O que a gente vai fazer? Agora tu vai tirar a água. Você pode riscar com a tua lapiseira assim em cima, só para lembrar que vocês vão unir essas duas partes. E olha como é que vai ficar o teu éster. Ele vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, carbonila, parte do ácido. Eu vou fazer com uma ligação vermelhinha para vocês destacarem melhor, ok? Ligação, e olha só o oxigênio agora aqui indo, oxigênio, parte do álcool, 1, 2, 3, com uma dupla aqui. E mais a água que sobrou dessa reação. H2O. É só isso, pessoal. Isso é o que tem de mais difícil em esterificação. Não é, tipo, vocês não precisam nem copiar nada, só precisa recortar direitinho. A tua tarefa é saber onde eu recorto. O ácido sempre tem que doar a carbonila e o álcool sempre tem que doar o H+. Tudo bem? Ou, desculpa, o oxigênio, parte do oxigênio. Então é só fazer esse recorte como o professor fez, tu nunca vai ter problema. Eles não pediam nome, né? Talvez, talvez não. Eles já pediram a fórmula e já pediram o nome. Tá? Mas lembre que se for nome vai ser ato de Lila. Então é só cuidar quantos carbonos tem aqui, quantos tem aqui, que tu já vai acertar a questão, é bem fácil. Agora, uma coisa que não se cobrou ainda, e eu acho que pode ser uma pegadinha, é isso aqui, ó. Se os álcoois fazem isso, pois os álcoois, eles possuem OH, tem uma outra função que é bem parecida com álcool, mas não é, e que também tem OH. Até todo mundo confunde. Alguém sabe? Não, o aldeído tem carbonila, né? É o fenol. Fenóis também podem fazer isso. Tem várias reações com fenóis e eu não vi nenhuma prova cobrar ainda. E eu acho que pode ser a pegadinha de esterificação. Tudo bem? Queridos, em pouquíssimas palavras, ou letras no caso, é A e A. Só não esquece de A e A. Com A e A, desculpa, vocês conseguem facilmente acertar essa questão. Certo? Difícil entender aqui? Tranquilos? Essa é a mais fácil, mais simples, uma alegria, tomara que caia muito, para vocês acertarem bastante. Depois dessa, vem uma outra que é bem comum também, que é a oxidação de álcools. Essa Mas não pode ser fenol, ou pode?
Pode, ó. Pode ser álcool ou fenol. Isso tem um asterisco aqui também, fenol. Também os fenóis podem fazer esse processo químico. Certo? Bom, eu vou começar agora com vocês uma que vai cair até num contexto super previsível, que é o contexto do bafômetro. Então a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre bafômetro, porque além de te dar ali 1 ano sem carteira e R$2.000 de multa, ele também te dá muito problema em provas se não estudar. Não pode ser manual também, se for pensar. Pode ser manual também, faria também o mesmo processo. Tendo o OH, vai formar exatamente aquilo ali. Só que os fenóis não são muito comuns, porque eles entram em tautomerização, então é difícil tu ver reação com enol. Agora, com fenol é bem estável, bem comum e álcool também. Mas muito bem observado, Raul. Muito bem, parabéns. Ó, eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora, queridos, o bafômetro. A gente tem que saber tudo sobre o bafômetro. O bafômetro é muito, muito importante, certo? Tem que saber a reação, tem que saber aí a penalidade, tem que saber tudo. O Enem adora bafômetro, as provas amam bafômetro, é a coisa mais assim, importante ever quando se fala de oxidação de álcools. Então, vejamos o bafômetro. Funciona assim, tá? São 2 etapas de reação que acontecem no bafômetro. Nessa que é a nossa segunda reação. Ela é bem fácil mesmo, é uma barbada. Eu vou mostrar o mecanismo dela para vocês do lado, mas no quadradinho vocês não vão escrever. Vocês apenas vão colocar a mudança, que é o que as provas vão cobrar de ti. Certo? Aí a segunda reação, oxidação alcoólica. Oxidação de álcools. Alcoólica. Como é que funciona a oxidação alcoólica? 2 coisas são importantes para vocês trabalharem bem oxidação alcoólica. Tem um espacinho na folha embaixo, né? Vocês poderiam colocar embaixo desse quadradinho isso aqui, queridos, que é uma revisão. Ó, a gente precisa saber, pessoal, quando o álcool é primário, quando o álcool é secundário e quando o álcool é terciário. Então eu vou te pedir, não escreve dentro do quadradinho, porque no quadradinho a gente vai colocar as oxidações, elas vão ocupar todo esse espaço. Escrevam, por favor, embaixo na folhinha. Posso pegar aqui, querida, só para mostrar? Aqui onde a Marina colocou embaixo, pode ser? Tá? Só para vocês poderem separar as informações direitinho. OH, assim, e aqui CC. Ó, o OH e outro CH3. Tem que saber, melhor do que em qualquer outro momento de vida, a diferença entre álcool primário, secundário e terciário, que é isso que faz toda a diferença aqui. Esse é o álcool primário. O álcool primário é o álcool cujo OH está ligado a um carbono primário. Esse é o álcool secundário. O álcool secundário é o álcool cujo OH está ligado a um carbono secundário. Tudo bem? Esse aqui é um álcool terciário, que é o álcool cujo OH está ligado a um carbono terciário. Então isso faz toda a diferença na hora de discriminar a reação que o álcool vai sofrer. Certo? Bom, feito isso, eu vou mostrar para vocês como acontece a estrutura de reação, que é bem fácil. A via biológica dessa reação é por bactéria. É uma bactéria chamada Sectobacteris, que libera enzimas que transformam o álcool em aldeído e depois em ácido carboxílico. Mas isso é uma via biológica, a bactéria que transforma ele em vinagre, pensemos assim, no caso do vinho. Agora, a via química ela é um pouquinho mais complexa. A oxidação é feita por 2 sais, normalmente. E tem que saber, pessoal, eles aparecem muito. Ou é o permanganato, ou é o dicromato de potássio. No bafômetro é o dicromato, eu não vou usar o dicromato. Mas as provas usam muito o permanganato. Não faz diferença, a reação é a mesma. Eles são prestem bem atenção, as substâncias que vão sofrer a redução. Então eles são os oxidantes, porque eles liberam um oxigênio muito poderoso, chamado de oxigênio atômico, que é esse oxigênio aqui. Tá? Então eles são usados no equipamento bafômetro para gerar essa oxidação e essa alternância de corrente elétrica.
que é assim que eles medem se uma pessoa bebeu ou não álcool, pela geração de corrente elétrica. Eu vou mostrar como eles fazem isso, vocês não vão precisar fazer isso em prova. Que é o K2, não coloquem isso dentro do quadradinho, tá? Coloquem embaixo, se couber, do lado, se vocês quiserem. Se não quiserem colocar, nem precisa também. Eu só quero mostrar de onde sai esse oxigênio, para não intrigar vocês. Vamos pensar nesse composto. Ó, ele vai reagir com ácido sulfúrico, assim, H2SO4, e ele vai produzir K2CR2O3, assim. Tudo bem? Dessa maneira. Vai fazer também aqui mais CR2O3, assim, mais água, dessa forma, e o oxigênio atômico, ou nascente, dessa forma. Certo? É uma reação bem complexa, bem estranha. Aqui pode formar também sulfato de cromo. Vou colocar aqui o sulfato de cromo, que é mais fácil. Sulfato de cromo, assim, ali tem um sulfato aqui, sulfato de cromo 3, aí seria 2 aqui, sulfato 3, dessa maneira, certo? Então essa é uma reação bem estranha, bem confusa, e aqui ele vai produzir o oxigênio atômico ou nascente, que é um oxigênio muito instável, muito poderoso, e vai acabar, digamos assim, como posso dizer isso para vocês? Destruindo qualquer coisa que ele vai ver pela frente, certo? Então isso é muito importante. Só para fazer o balanceamento aqui dessa reação rapidamente, tu vai ter aqui 2 cromos, aqui a gente vai precisar multiplicar. Não vai dar certo isso aí, Ah, é verdade. Cromo 2 ou 4, CR. É verdade. Pois é. Bom, deixa eu trocar pelo permanganato, então. Eu acho que o permanganato fica... agora eu não lembro qual é o sal de cromo que ele faz ali. Vou trocar pelo permanganato aqui, que eu acho que o permanganato fica mais fácil. Não teria que fazer um balanceamento do redox. Vamos fazer aqui um permanganato, eu acho que fica mais simples. Um permanganato vai dar ali, no caso, um sulfato de potássio, facinho aqui, barbada, mais MnO2, e aí fecha 2 aqui, com o permanganato aí é mais fácil. Bom, eu vou usar o permanganato, tanto faz o de cromato ou permanganato, ambos vão produzir o oxigênio atômico nascente. Aí aqui vai ficar fechou ali sulfato, manganês são 2 manganeses aqui, 4 oxigênios aqui são 8, a gente vai ter 2 hidrogênios, deixa ali, 8. A gente vai ter 4 mais 1 vai dar 5, faltam 3, fechou com 3. Então, observem bem essa quantidade de oxigênio que vai ser produzida aqui. 3 oxigênios atômicos ou oxigênios ativos. Esse oxigênio ele é muito poderoso. Ele vai fazer a seguinte reação nos compostos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Funciona assim. Eu vou pegar um álcool qualquer para vocês verem. Ó, R, que é de carbono, CH, dessa maneira, OH. Presta bem atenção. Quando aquele oxigênio entra na molécula, aquele oxigênio produzido naquela reação, ele vai destruir a ligação mais fraca que tem aqui, que é essa ligação entre. É um oxigênio atômico, ele é muito louco, muito forte, muito poderoso, muito oxidante. Ele vai entrar na ligação mais fraca dessa reação, que é a ligação C com H. Ao transformar essa ligação aqui, num segundo momento, em um diálcool, olha onde é que ele ingressou, tá vendo? Vai ter o O e vai ter o H, assim. E aqui vai ter um OH também, dessa maneira, e aqui o H. Quando ele fez isso, e, não é, obviamente, destruiu a ligação carbono-hidrogênio, ele fica muito próximo do hidrogênio da outra molécula, que é, obviamente, facilmente retirável, pois o hidrogênio é um átomo muito fraco. Então, ele vai interagir aqui com esse hidrogênio da outra parte, da hidroxila, e vai produzir uma água. Então, essa substância aqui vai acabar se transformando em. Quando o hidrogênio vai embora, ele vai deixar o seu elétron para o oxigênio, que
que vai acabar fazendo essa ligação com o carbono e promovendo uma ligação dupla entre oxigênio e carbono, tá vendo? E liberando a água. Então, esse primeiro passo, que é a primeira etapa, vai formar sempre um aldeído. Porque quando a gente arrebenta uma água daqui, essa ligação vai acabar formando uma ligação dupla carbono-oxigênio para, digamos assim, resgatar os elétrons que foram retirados na saída da água. Tudo bem? Então, ó, saiu aqui o hidrogênio, né, como o professor mostrou, saiu o H2O, formou o aldeído. O problema é que quando tu forma o aldeído, vou mostrar aqui para vocês essa segunda parte, esse aldeído também tem uma ligação muito fraca carbono-hidrogênio. Esse oxigênio vai quebrar essa ligação muito fraca e vai formar C-O, olha quem é que entrou agora na cadeia, e pronto, fechou. Tá, mas os outros oxigênios? Os outros oxigênios que estão no sistema, que são produzidos por aquela reação, eles não conseguem mais quebrar ligações porque não tem mais ligações fracas agora. Todas as ligações já são bastante fortes, porque tu não tem mais ligações carbono com hidrogênio. Então ele não oxida mais, para por aqui. Em outras palavras, eu peço que vocês coloquem dentro desse quadradinho assim. É bem fácil. Tu vai escrever assim, ó, álcool primário. Alcool primário. 2 pontos. Tu vai escrever bem grande assim, ó. AAA. É só isso. Só isso. Porque eles querem saber a transição. E a transição é essa. Álcool vira aldeído e aldeído vira ácido. Então vocês vão escrever bem grande assim. Álcool primário. A. Ok? AAA. O que é o AAA? AAA é álcool que sempre vai se transformar em aldeído, que sempre vai virar aldeído, que sempre vai se transformar em ácido carboxílico. Ácido. Certo? Sempre desse jeito. Quando vocês puserem essa setinha de reação, eu peço que vocês coloquem em cima, queridos, isso aqui, ó. Oxigênio. O oxigênio, ele não está na reação diretamente, ele vem indiretamente por um destes 2 sais que o professor mostrou aqui, e aí vocês vão ter a reação, não é? Desse oxigênio com o álcool liberado do bafo da pessoa que acabou não sendo pega e tem álcool no sangue. Então o que acontece? Vou colocar aqui para vocês verem a mudança. Ó, R, que é um radical qualquer, CH2OH, vai sofrer a oxidação sempre do mesmo jeito. Aldeído, forma aldeído, está aqui o aldeído, e depois do aldeído, ele vai sofrer oxidação até ácido carboxílico. Essa água que se produziu, ou se formou ali, ela não está reagindo com o aldeído, tá, pessoal? Às vezes, quando a gente coloca assim, a água aqui embaixo, dá a impressão de que ela está sendo participante da reação. Não, é um resíduo da reação. Ela saiu do processo de oxidação. Certo? Então, eu vou tirar a água dali para vocês não se confundirem. E vou colocar aqui o ácido, que é RCOOH. Dessa maneira. Tudo bem? Uma pequena observação assim, que é clássico do bafômetro, que é essa aqui, ó. Eles gostam muito de perguntar, no bafômetro se mede a oxidação total ou oxidação parcial. No bafômetro, tu sempre mede álcool virando aldeído, porque na primeira oxidação tu já gera energia elétrica, e essa energia elétrica já é captada pelos sensores e já pode deduzir se a pessoa está ou não alcoolizada. Então tu não precisa chegar até o ácido carboxílico para verificar isso. Só na primeira vocês já conseguem matar a questão. Tudo bem? Não é difícil, é bem fácil, acredite, é uma barbada. É só cuidar as letrinhas. AAA. Álcool oxida aldeído que oxida ácido carboxílico sempre. Sempre do mesmo jeito. Uma pegadinha que as provas podem perguntar para ti é o seguinte. Se essa reação no sentido direto ela é uma oxidação, no sentido inverso ela é o quê? Redução, né, pessoal? O contrário de uma oxidação só pode ser uma redução. Se alguma prova quiser complicar um pouquinho a tua vida, eles podem fazer isso. Eles podem perguntar para vocês se a reação no sentido oposto, ela é uma oxidação também. Não.
Eu já vi prova que perguntava assim, ó, a transformação de ácido em aldeído é o quê? Ácido em aldeído é uma redução, porque se aldeído para ácido foi uma oxidação, ao contrário, só pode ser uma redução. Tudo bem? Então eu vou escrever para vocês aqui embaixo, ó, a reação oposta é RED, de redução. A reação direta, o oxigênio já é símbolo das oxidações na química. Certo? Ah, mas isso é muito difícil. Eu vou, desculpa, discordar de vocês, eu vou mostrar aqui para vocês verem. Olhem essa reação aqui, ó. Primeira questão, não precisa pegar, vou fazer com vocês, depois vocês podem fazer com calma. É por isso que eu estou dizendo, não pode errar isso, porque a maioria dos alunos nem olha para isso. Ah, não, é muito difícil, eu não vou fazer, não vou estudar a reação orgânica. E é o que mais cai na prova do Enem, pessoal. O que eles mais cobram é a reação. Vocês têm ali no prognóstico e na frente do livro algumas projeções de questões baseadas naquele gráfico de ocorrência de questões do Enem. Então, olhem só, não dá para errar. Quer ver? O aparelho para se detectar se o motorista consumiu álcool em excesso ou bafômetro. O suspeito deve soprar através de um tubo contendo dicromato de potássio, né, ou permanganato de potássio, os dois podem fazer isso, em meio ácido que tem cor laranja. Esse esquema da cor laranja eu acho uma boa, tá? Ela passa de laranja para verde, o Enem adora a corzinha, isso é importante. Seria legal que se vocês pudessem colocar ali, viu, pessoal? Ela passa de laranja, tem várias questões sobre isso, sobre as corzinhas. É bem provável que o Enem fale isso para vocês. Mas caso o Enem não fale, bom, então vocês já têm anotado aqui. Laranja para verde. Certo? Se o ar soprado contiver álcool, o permanganato de potássio ou de cromato se reduz produzindo cor verde, como está escrito aqui. Pois o álcool é... Desculpa, isso não é difícil. É por isso que eu não posso deixar vocês errados. O nome da reação é oxidação de álcoois, redução de açúcar, desidratação, reduzido. Não, é oxidação de álcoois. E o álcool primário, que é o álcool etílico do bafo, a reação dele de oxidação é o AAA. É álcool, aldeído e depois ácido. Se ele é oxidado, ele só pode ser oxidado a aldeído. E aldeídos terminam como? Álcool, só isso. Essa é a questão mais clichê que tem nessa parte da matéria. Aproveitem ela. É bem provável que ela caia, porque é uma questão muito cobrada em prova. Certo? Então, eu só mostrei para vocês de onde vem o oxigênio atômico. Veio de qualquer um desses dois sais. Esse oxigênio vai oxidar o álcool até ácido carboxílico. Isso porque ele é primário. O secundário, que eu peço que tu coloque embaixo deste, ele é bem curtinho, já é o último, porque os terciários não reagem. Ó, álcool secundário. O secundário tem uma reação bem mais modesta por causa do impedimento que ele vai sofrer. Certo? Vou mostrar aqui para vocês. Peço apenas que no álcool secundário vocês escrevam assim, ó. AC. AC. O que é o AC? Álcool para acetona. Tá? Então tem que cuidar disso. Ele se oxida até acetona e depois não se oxida mais. Álcool para acetona. Cetona. Certo? Então tem que cuidar, pessoal, como vocês viram nessa questão, eles tentaram fazer uma pegadinha com álcool primário e álcool secundário. Ah, eu jamais marcaria acetona. Pois é, mas agora vocês veem que pode ocorrer reação acetona, desde que o álcool seja um álcool secundário. Tudo bem? Então a reação vai ficar assim, queridos, ó. RC, né, de álcool, H, vai ficar ruim de botar aqui. Eu posso escrever aqui em cima, vocês, pode ser, senão a gente vai perder essa parte do quadro. Eu vou colocar ali em cima, só para não ficar muito bagunçado, senão vai ficar feio. Tudo bem? Peço por favor que vocês anotem ali embaixo, tá, pessoal? Fica assim, ó, coloquem ali embaixo ali, álcool cetona, está escrito ali, ó, álcool AC. São só duas letrinhas. Álcool cetona. Por favor, coloquem embaixo dele assim, ó.
Vamos supor que tem um álcool secundário. O que é um álcool secundário? Isso é um álcool secundário. OH, ele vai oxidar somente a T-cetona. R, dupla O, CH3 e sai a água da reação. Eu vou botar água. Por que ele oxida somente a T-cetona? É o mesmo mecanismo, queridos. Imagine aqui, vocês têm R de carbono, CH aqui, CH3 e OH. Onde é que o oxigênio vai entrar? O oxigênio atômico, ele vai entrar na ligação mais fraca, que é essa aqui. Mesmo mecanismo. Aí ele vai formar um diálcool, um diol, né? Tá aqui, ó, O com H, O com H, assim. E esse diol vai acabar gerando a formação de uma água. Tanto faz, qualquer um dos dois oxigênios. Um oxigênio vai pegar o H do outro. A gente vai ter a saída do elétron do hidrogênio, que vai vir aqui para o carbono, porque esse oxigênio foi embora. E aí a gente vai ter a formação de uma acetona. R, C, dupla O, CH3. Tá vendo? Porque esse carbono aqui ele tem um CH3, é um carbono secundário. E agora, quando tu chega nessa estrutura, não tem mais ligação fraca para o carbono quebrar. Então ele não quebra. Não tem aquela ligaçãozinha C com H. Portanto, ele não vai quebrar a ligação e não tem mais reação. Logo, eu peço por favor que vocês anotem ali embaixo exatamente isso que eu coloquei aqui para ti. Álcool para cetona. Lembrando sempre que a reação direta é a oxidação e a inversa, então, é uma redução. RED. Certo? Eles podem perguntar isso para vocês. Não ocorre mais reação. Esse oxigênio não é explosivo? Não sei. Sim, justamente por isso que ele consegue fazer essa reação. Os que sobram, como é que é? Os que sobram, eles explodem, então? Não, é que tem muito pouco sal dentro do bafômetro. É tipo um tubinho bem pequenininho assim, um tubo. Aí eles têm lá umas divisórias e tem um monte de sal dentro. Aí ele é embebido, bem fraquinho, com ácido sulfúrico. Então a produção de oxigênio é bem pequena, bem contida. Então quando o álcool passa, a pessoa sopra, o álcool passa aqui por dentro. E aí ele captura o oxigênio, como eu estou te mostrando, de dentro desse tubinho. Por isso que as provas gostam muito de falar da transformação de cor, porque o dicromato ele é laranja. Né? Então ele vai mudar de cor quando ele sofre reação, porque ele é consumido. Mas em grande escala tem o risco de... Tem, por isso que tem que ser bem pouquinho, senão o teu bafômetro pode explodir. Aí o pessoal que folga, fulano tá muito mal, quase explodiu o bafômetro. Pode ser. Se tiver muito oxigênio atômico, explode, queima o álcool ao invés de oxidá-lo a aldeído e ácido. Mas são duas etapas também. Só uma. AC, álcool para cetona. Mas a gente tem o álcool, né? Tu fala do mecanismo? É. Sim. Sempre vai formar esse diol intermediário em qualquer uma das transformações. Né? Porque o oxigênio precisa entrar na molécula e depois ele acaba produzindo a água que é expelida no sistema. Tudo bem? Então eu queria dizer, bem fácil, é AAA para o primário e AC para o secundário. Vocês estão vendo o nível dessa questão, é só isso. Sempre cobram com um bafômetro. E por favor, por que não pode deixar o vinho aberto? Porque ele é vinagra. Isso é muito a cara do Enem. Tá aí, qual é o nome da reação que transforma o álcool do vinho em vinagre? Oxidação alcoólica, porque o vinagre é um ácido acético, senão, então o álcool do vinho, por via de bactérias, não por isso, mas por bactérias, acaba reagindo com o oxigênio do ar e se oxidando a etanol e vinagre. Tem uma questão do ITA recente que pergunta assim, um vinho aberto tem 3 substâncias majoritárias, ou importantes, na verdade, não majoritárias, perdão. 3 substâncias importantes. Quais 3 substâncias são essas? Aí dava várias alternativas. Resposta, etanol, que é o álcool. Qual a primeira oxidação do etanol que está no quadro aí? Etanol, parabéns, que é o aldeído. E qual é a próxima? Ácido acético, que é o etanol. Só isso. Tá? Isso é o vinho. Vai cair no Enem. Eu adoro essas coisinhas bem básicas, bem simples. E não pode deixar o vinho aberto por isso. Porque o álcool do vinho se transforma em etanol e depois em ácido carboxílico. Tudo bem? Tranquilo aqui, vocês entenderam isso? Ok. Essas são as 2 mais populares e as 2 mais cobradas. Então vale a pena vocês cuidarem bastante essas reações. A gente vai entrar para uma agora, pessoal, que é a segunda mais populosa.
Vocês devem ver que na folhinha tem umas bolinhas com uns vazios dentro, tudo bem? Essa parte vazia tu vai completar agora comigo. Eu vou mostrar para vocês o mecanismo dessa reação apenas para tu ver, que é um mecanismo bem bonitinho, assim. Se eles quiserem dificultar um pouco, podem perguntar qual etapa é qual e tal. Mas é uma reação muito fácil, sinceramente, não é difícil. E sabendo em quem que ela ocorre, ajuda muito na hora da prova a acertar as questões. Tá? Eu vou mostrar aqui para ti a reação de adição, que vocês encontram na página de número aqui, 95. É muito fácil, ela é super mecânica. Eu vou começar mostrando para vocês aqui quem é que sofre a reação. Porque de resto é só substituir a ligação correta pelo que eu vou te mostrar. Inclusive, eu gostaria que se tivesse um espacinho ali, ou então atrás da folha, vocês escrevessem o que acontece, para ajudar, sabe, a facilitar a interpretação. Terceira reação, e talvez a segunda mais populosa, que é a mais diversificada, adição. Adição é soma. Tu vai somar uma molécula à outra. A adição, ela, a primeira coisa, ocorre em, dois pontos, alcenos. Se puder escrever atrás da folha, ou se tiver um cantinho na folha para tu anotar, seria bacana. Alcenos, alcinos e dienos. Ponto. Observem que não acontece em aromáticos, tá vendo? Porque os aromáticos sofrem a estrutura de ressonância pelo efeito mesomérico e eles são muito fortes. Então, não sofrem adição. Isso é bem importante. Outra coisa, no que consiste uma adição? Consiste em transformar ligações π, que são fracas, transformar ligações π, que são bem fraquinhas, em sigma. É nisso que consiste uma adição. Transformar as ligações π em ligações sigma. Eu preciso, queridos, que vocês sempre tenham isso claro em mente. O teu trabalho é quebrar π e formar sigma. Como se faz isso? Eu vou colocar um mecanismo, ele é bem bonito, ele é maravilhoso. Olha só que lindo, olha só que legal. Esse é o mecanismo, tá? Não precisa copiar também, se não quiser, vocês nunca vão precisar fazer isso. Mas seria bacana que vocês pelo menos observassem parte a parte, como funciona, por que quebra, para onde vão os elétrons, assim. Essa é uma ligação π, é uma ligação muito fraca, porque os elétrons ficam bem soltos. Aqui está o elétron de um carbono, aqui está o elétron de outro carbono. Quando a gente adiciona alguma coisa a ela, por exemplo, vamos supor que a gente adicione um cloro. Cloro, cloro. Prestem atenção, por favor, nos elétrons do cloro. Aqui estão os elétrons do cloro. Cloro, cloro. Ok? Vamos supor que esse cloro, ele chegue perto dessa molécula. Quando ele chega perto dessa molécula, esses elétrons aqui, eles empurram esses elétrons para o lado. Porque elétron é negativo e, portanto, se repele. Nesse movimento de indução, olha o que vai acontecer. Um dos cloros vai virar cloro mais. E o outro cloro vai virar cloro menos. Porque teve os seus elétrons empurrados para si. Tá vendo? Aí fica com um elétron a mais. Tem daí. Bom, e daí que se esse cloro é um cloro mais, ele é um cloro, ele é super poderoso, ele vem atacar direto essa ligação aqui, ó, catando esses elétrons para si. Daí. Quando ele pega esses elétrons para si, olha que bonito. Olhem só o que acontece. Está ali o carbono, carbono, carbono e as ligações. Prestem bem atenção. Olhem para esses dois elétrons roxinhos aqui, tá vendo? Esse cloro falta um elétron. Então o cloro vai ficar aqui e esse elétron roxinho vai ligar com o cloro. Aqui, tá vendo? E aqui está outro elétron do carbono. Como eu te disse, transformando uma ligação π em uma ligação sigma. Ligação sigma. Só que quando isso aconteceu, esse carbono ficou sem elétron.
aí ele fica positivo. E por ficar positivo, ele vai atrair um nucleófilo, que é esse cara aqui. Esse cara aqui agora, visto que tem um carbono positivo, vai se grudar no carbono. E como ele tem um elétron a mais sobrando aqui, ele vai fornecer o seu elétron para o carbono para fazer a reação, não é? Sofrer mais uma transformação. Vou colocar aqui embaixo, só para a gente poder aproveitar. Assim, está ali o carbono, o outro carbono, está aqui o elétron de cada um deles, e está ali as espécies que tu adicionou na cadeia. Pessoal, é muito fácil, eu não achei fácil, achei horrível. Desculpa, mas eu vou ter que discordar de ti de novo, porque olha só, vou te mostrar. Tu só pegou e adicionou 2 cloros. Por isso o nome da reação é reação de adição. E tu adicionou na ligação pi, porque ela é uma ligação muito fraca, tudo bem? E por ser fraca, ela gera todos esses efeitos que eu acabei de mostrar para vocês. Se vocês forem fazer uma prova muito complexa, eles podem perguntar para você se a primeira etapa é eletrofílica ou nucleofílica. Isso eles podem perguntar, não é muito difícil. A primeira etapa é eletrofílica. O eletrófilo, que é o cátion, vai pegar os elétrons e vai formar um cátionzinho aqui no carbono. E a segunda etapa é a nucleofílica. Tudo bem? Aqui estão os elétrons, dessa maneira. Certo? Então, em suma, é só quebrar a ligação pi e transformá-la em ligações do tipo sigma. Por isso, vocês agora têm ali na folhinha um C, dupla C ali, não é? Bem no meio, ok? Com uma ligação pi. E vocês têm um quadro com as 4 adições que existem. Por isso que ela é um pouco mais trabalhosa. São 4. Eu vou te convidar a fazer as 4 aqui comigo. Certo? Vamos lá, é bem fácil. Bom, vamos começar aqui com a primeira. Ele te dá aqui o C, dupla C, assim, H, R, acho que tem um R ali, né? E R, confere? Um R só, isso é importante, um R só. Um R só, isso é super importante. E aqui um outro H. Se tu puder dar uma coloridinha nessa ligação, seria bacana, porque é essa ligação que vai se quebrar. Pi, certo? Vamos começar então fazendo a primeira reação, que a gente chama de reação de adição de hidrogênio. Ela está para o lado. Assim. Se vocês forem adicionar um hidrogênio, tu tem assim, ó, H2, tá vendo? O que vai acontecer? Cada um dos hidrogênios vai entrar aqui na ligação, um hidrogênio entra num carbono e o outro hidrogênio entra no outro carbono, dessa maneira, e vocês vão ter uma substância no final com 2 hidrogênios a mais. Alguém já ouviu falar em margarina? Ah, tu pode dar uma olhadinha nessa figura que eu estou colocando aqui em cima do quadro agora? Ó, isso é margarina, sabia? Margarina é isso aqui, ó, é um óleo de uma planta muito bagaceira, muito ruim, que faz um mal desgraçado, e aí eles começam a colocar hidrogênio. O hidrogênio, como é insaturado, tem ligação dupla, começa a quebrar as ligações duplas e as moléculas conseguem se compactar mais. E aí, se elas se compactam mais, elas ficam em que estado físico? Sólido, que é gordura saturada. Isso é margarina, como manteiga. Manteiga é muito mais saudável do que margarina. Então, se for o caso alguém queira comer aí com banha, que é literalmente isso, sugestão como manteiga. Manteiga aviação, pronto, falei. Certo? É bom, é bom. Tá aqui e aqui o H. Vocês têm 2 balãozinhos aqui, sim ou não? Coloquem no primeiro. O que vocês vão colocar no primeiro balãozinho, pessoal? Hidrogênio. Um H, né, pessoal? Vocês adicionaram um H, então botem dentro bem grande um H. Pronto. Ele quebra a ligação dupla e as transforma em ligações sigma. As pi viram sigma. Então coloquem dentro dos balãozinhos que tem ali um H e outro H. Foram os 2 hidrogênios que vocês agregaram aqui. Tudo bem? Uma sugestão, essa reação se chama hidrogenação, que é a adição de hidrogênio, e ela é muito empregada na fabricação de gordura. Sabe aquele teu sorvete Sorvelândia, de frutas vermelhas ou de flocos? Olhem, leiam lá atrás, está escrito assim, ó, tem tantos % de gordura polihidrogenada. É essa gordura. É um óleo bem ruim, que eles jogam hidrogênio
ele começa a quebrar as duplas ligações e a gordura satura. É a pior gordura que tem. Um óleo que tu usa para fritura, sempre cai essa questão em óleos. Então eles vão te dar um óleo de fritura que é bem translúcido, tu vê que ele está limpinho, fritou nuggets, fritou bolinho de chuva, fritou pastel. Quando tu vai fritar ali, sei lá, a batatinha, tu vai ter um AVC. Por quê? Porque aquele óleo está tão preto e viscoso, graças às hidrogenações que estão acontecendo naquele óleo, que a gordura ela é tão saturada que ela vai parar direto nas tuas artérias e nas tuas veias, causando diminuição do fluxo sanguíneo e na oxigenação das células cerebrais, que é o AVC. Então evitem isso. Tudo bem? Tranquilo aqui, me fiz entender? A outra é a mesma coisa. Vocês têm do lado de baixo BR-BR. É bem importante, tá? É bem fácil. O que vai acontecer com BR-BR? Essa é a adição de halogênios. Eu queria que vocês fizessem uma observação que não necessariamente precisa ser sempre bromo. Pode ser cloro, pode ser iodo, qualquer halogênio pode sofrer essa reação. Por favor, queridos, ó, um BR vai entrar num carbono, o outro BR vai entrar no outro carbono, quebrando a ligação pi e transformando ela em ligações sigma. Tudo bem? Barbadinha até agora, né? Uma alegria, podia ser só essa, mas não é. Está aqui um BR, entrou num carbono, outro bromo, entrou no outro. Então eu vou pedir a gentileza de que vocês nos balõezinhos escrevam BR num, BR no outro, sim ou não? Espero que vocês não tenham, de forma afoita, completado os outros balões, porque tu pode ter errado. Eu vou explicar por quê. A gente tem que falar de dois caras, um é o Markovnikov e o outro é o Karash, né, que é a adição de Karash, que são duas adições diferentes. Tá? Funciona assim. Vocês ficaram com dois balõezinhos por completar agora. Um deles ali tem água e o outro tem HX, que é o HBr, no caso, ou qualquer outra halogênio. Tudo bem? Então, queria muita atenção agora, pessoal, por favor, para que vocês não cometam equívocos. Eu vou começar com a adição de água. A água eu acho que está à tua esquerda, provavelmente. Coloquem em cima da água isso aqui, por favor. H+, e OH-. Porque isso é água. Saúde. A água forma um eletrófilo e um nucleófilo diferente. E se são eletrófilos e nucleófilos diferentes, cada um vai ter preferência na entrada do carbono. E esse é o grande mote da adição. Tudo bem? Tu tem que saber onde tu vai adicionar cada um dos componentes. Portanto, a regra comum é a regra de Markovnikov. A regra de Karash, ela não cai no ensino médio. Então fiquem tranquilos, vocês não vão ter problemas, mas prestem muita atenção agora. O hidrogênio, obrigatoriamente, tem que entrar no carbono mais hidrogenado. Por quê? Porque esse carbono mais hidrogenado é o carbono mais disponível também. É o carbono que tem menor taxa de prótons no núcleo. E a gente conversou, ânions são nucleófilos, ânions querem núcleo. E se ânions querem núcleo, eles querem ir para carbonos que tenham muitos prótons, e não carbonos que tenham poucos prótons. Esse carbono tem 6 prótons mais 2 do hidrogênio só. Já esse carbono tem 6 desse carbono, 6 desse carbono, mais os seus 6 dá 18 prótons ao seu redor. É muito próton. Então tem preferência. E, por favor, no primeiro carbono, coloquem o hidrogênio. Ele vai entrar aqui, tá vendo? E no segundo carbono, coloquem o OH. Bah, pessoal, se não for assim, tu vai errar a questão, infelizmente. Pode repetir, porque não vou. Sim, vou escrever agora para vocês. A regra do Markovnikov é assim. Regrinha do Markovnikov. Dá para copiá-la ali no cantinho ou em cima. É bem fácil. O hidrogênio, não precisa saber o nome dele, fiquem tranquilos. Entrará no carbono mais hidrogenado, ou seja, com mais hidrogênios. Isso sempre acontece quando o teu eletrófilo for diferente do nucleófilo.
Tudo bem? Mais hidrogenado. Bom, já te ajudo, Pedrão. Deixa eu só responder a primeira pergunta ali do Moisés. Agora foi, já foi. Oi? Já? O hidrogenado estava faltando. Isso. Que é isso aqui, ó. Como ele forma um eletrófilo e um nucleófilo diferentes, o eletrófilo vai pegar o elétron. E ele pega o elétron mais fácil. O elétron mais fácil é do carbono que tem menos carbonos ao redor, porque tem menos carga positiva atraindo aqueles elétrons. Então o elétron mais disponível sempre é do carbono primário ou secundário. Se for terciário, é uma tragédia, é muito difícil. Então o Markovnikov criou uma regrinha didática para tu não ficar pensando nisso, que é sempre no com mais hidrogênios. Pois o carbono que tem mais hidrogênios é um carbono com menos prótons ao seu redor. Então é um carbono que pode ceder os elétrons mais facilmente. E o ânion, que é um tarado por núcleo, ele está desesperado pelo núcleo, ele vai para onde tem mais prótons que ficam, ó, puxando ele. Então sempre vai haver uma preferência. A regra de Karash, que não é comum, é com peróxidos, é super difícil. Tem que usar um reagente específico para inverter essa ordem. O mecanismo é super complexo, confesso que eu não lembro do mecanismo, mas não é uma reação comum. Nas provas de ensino médio, ele só cobra o Markovnikov, que é essa adição aqui. Então, sempre coloquem o hidrogênio no mais hidrogenado e o resto no menos hidrogenado. É bem fácil. Pedrão, desculpa. Se eu tiver 2, 3, 4 radicais, o hidrogênio vai entrar no menor? O hidrogênio sempre vai entrar no que tiver mais hidrogênios. Se todos eles tiverem a mesma quantidade, seria irrelevante, eles estão iguais. Aí não teria preferência. Mas a preferência dele é sempre por quem tem mais hidrogênios. O maior radical. Isso aí. Tudo bem, queridos? É o que tem de mais difícil aqui. Bom, e em cima, então, a premissa também é igual. Vocês têm, se eu não me engano, um HBr, pode ser? Por favor, queridos, eu peço a gentileza que vocês escrevam no HBr H mais e Br menos. O ânion e o cátion são diferentes. O eletrófilo e o nucleófilo são diferentes. Sempre que isso acontece, vai gerar um Markovnikov. Então precisamos lembrar que o hidrogênio sempre vai por um mais hidrogenado. Logo, fica assim: H aqui e o Br aqui. Dessa maneira. Certo? Adição, barbada, super fácil, uma das questões mais simples de prova, e é uma reação um pouco populosa, mas não é uma reação muito difícil. Tudo bem? Bom, depois da adição, a gente entra na grande pedra do sapato do aluno, o grande percalço, obstáculo, que é a substituição. A notícia boa é que o Enem, repito, eles vão ensinar vocês a fazerem a reação, como vocês devem fazer a reação, e eles querem que vocês repliquem embaixo. Nunca esquece disso, tudo bem? Na URGS não. Na URGS eles só te dão os reagentes e pedem o produto. Só que a notícia boa é que a URGS está sendo super simplista. Tem cobrado exatamente o que está aqui no quadro. Isso é uma maravilha. É bem fácil de prever. Como o teu problema é o Enem, confesso que o Enem pode cobrar uma reação até que a gente não viu, nunca vai ver, porque é uma reação estranha. Mas eles vão ensinar vocês a fazer. Apenas repliquem. A base das reações é essa. Então, substituição é uma muito importante. Ano passado, ele cobrou uma substituição. Eles ensinaram a fazer. O aluno só precisava reproduzir. Agora, saber como funcionam as substituições também ajuda bastante na hora de, sabe, ter um pouquinho mais de noção, ter um norte, assim. Então, eu vou mostrar para vocês as mais chatas, que são as reações de substituição. As reações de substituição vão dispensar o mecanismo, porque é o mecanismo mais chato que tem. Para vocês terem ideia, isso é um mecanismo de uma substituição simples. É horrível. Não vale a pena nem começar a pensar, nem começar a deduzir, porque seria uma perda de tempo, afinal eles não pedem etapas das substituições, apenas objetivamente os produtos. Simplificando todos esses mecanismos e etapas das substituições, a gente tem uma forma um pouco mais simples de ver substituições, que é essa aqui. Vocês têm aí como a quarta substituição, a quarta reação, tá bom? De roxinho. Eu vou pedir que vocês escrevam isso bem grande, tá? As substituições, queridos, elas acontecem primordialmente em
alcanos e aromáticos. Elas acontecem em alcanos e aromáticos. Ó, ocorrem em alcanos e aromáticos. Isso é muito importante. Tá, mas eu já vi em outros. É verdade, ela acaba se estendendo às vezes para álcoois, para outros compostos, mas é porque ela está baseada na quebra da ligação de hidrogênio sigma, pois o hidrogênio é muito fraco. Então eu vou escrever isso para vocês aqui. Aromáticos. Ela ocorre sempre promovendo quebra da ligação sigma, quebra desta ligação sigma, desta ligação sigma, 2 pontos. Ligação sigma, 2 pontos. Ó, é radical qualquer mais hidrogênio. É desta ligação aqui que a gente está falando. Porque como o hidrogênio ele é um átomo muito fraquinho, muito fraco mesmo, ele acaba sendo trocado com facilidade por outros átomos. Então, a mecânica dessa reação ela é muito, muito repetitiva. É sempre o mesmo processo. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui com os aromáticos, para vocês terem ideia de como funciona. Ó, vocês têm ali um quadrinho com várias flechinhas e tal, e reagentes. Tá? Então, eu vou mostrar como é que funciona. É uma reação onde, no final das contas, o que vai acontecer é uma troca. Troca. Tu vai trocar o hidrogênio por algum outro radical. Sempre hidrogênio é o átomo trocado. Então vocês têm ali o hidrogênio destacado, inclusive circuladinho, e vocês já começam lá com um X2. Eu quero mostrar para vocês como funciona a halogenação, que é a troca com halogênios. Funciona assim. Vocês têm X2 ali, sim, não? Circulem o X2 para mim, por favor. Os outros componentes são catalisadores, meios para favorecer a reação, que são substâncias que vão entrar nas etapas que não são relevantes para o produto final, como o professor está mostrando para vocês. Nessa primeira reação, o hidrogênio vai ser substituído por um halogênio. Então, vocês vão ter uma flechinha e um produto final. Eu peço, por favor, que vocês coloquem no produto final, onde tem uma bolinha, não tem uma bolinha ali também? Coloquem dentro da bolinha quem é que vai substituir o hidrogênio. E essa substância é o X. Então coloquem dentro da bolinha o X. Tá, mas e para onde foi o hidrogênio? Calma. Coloquem do ladinho, queridos, mais HX, como o professor está fazendo aqui. Porque é uma reação de troca, então a gente vai trocar sempre, a todo momento, o hidrogênio do aromático ou do alcano pelo radical da outra espécie. Tudo bem? Forma ácido, isso? Forma HX pode ser HCl, HBr, HI e assim por diante. Ok? Certo? Bom, depois desse, vou mostrar aqui embaixo para ti. A mesma coisa, é bem reprodutivo. Eu acho que o próximo é a nitração, pode ser? Tá. Na nitração, vocês podem perceber que eu até coloquei para vocês já como HNO2. O que é um HNO2? HNO2 é a forma já prontinha para vocês verem quem é que é substituído. Porque o ácido nítrico ele é isso aqui, ó. Esse é o ácido nítrico, ó. OH, assim. Ele é dividido em NO2 e OH. Dessa maneira. Por isso que a gente escreve o ácido nítrico, que é o HNO3, como OHNO2. Porque isso facilita a troca. Eu vou pedir para vocês colorirem o NO2, pode ser? Por favor, queridos, destaquem o NO2. Por que o NO2? É porque ele é que vai sofrer a troca aqui nessa cadeia. Então, quando tu reage com ácido nítrico, a substância que vocês vão ter é essa aqui, ó. Aromático, dessa forma, tudo bem? E aqui o NO2. Então, naquele segundo balãozinho ali, por favor, coloquem o NO2. E o nosso outro produto,
Tá, mas e onde foi o hidrogênio? HOH. Virou água. Tá vendo? Vocês fizeram apenas essa troca. Tudo bem, pessoal? Eu estou conseguindo fazer entender? Por que tem um H2 e SO4? Porque, ó, ele precisa protonar o meio, deixar o meio ácido, para que toda a reação ocorra, para que se forme aqui um eletrófilo e a substituição inicial seja uma substituição eletrofílica. Daqui o íon nitrônio e tal. Ele que vai entrar no anel. Como ele é positivo, ele vai pegar os elétrons π para si para fazer a substituição. Por isso que o meio tem que ser ácido. Se o meio não for ácido, não vai ter H+ para puxar os elétrons e liberar o íon nitrônio. Então, essas outras substâncias, elas são sempre partes do processo como um todo. Eles nunca vão querer saber de vocês isso. Eles apenas querem que vocês saibam quais vão ser os produtos obtidos. Bom, o ácido sulfúrico também. Tchau, querida. O ácido sulfúrico fica assim, pessoal. Ó. SO4, H2, né? SO4. Está aqui o H2, está aqui o SO4. Como vai ser um OH apenas que vai sofrer esse processo, porque ele vai virar água, sobra tudo isso. Por isso que vocês têm o ácido sulfúrico escrito como SO3H, OH. Eu vou pedir encarecidamente que vocês sublinhem o SO3H, pode ser? Sublinha para mim ali no ácido sulfúrico. Se não tiver escrito SO3H, escrevam assim por gentileza. Ó. SO3H, OH. Tá? Isso facilita bastante entender quem é que entra na molécula. Vou colocar aqui embaixo, nessa sulfonação, que é a adição de ácido sulfúrico, justamente isso. H, 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 e aqui o H, certo? Quem é que vai entrar na cadeia? O SO3H, OH. É ele que vai entrar nessa cadeia. Tiago, você vai falar Susto, perdão, desculpa. relação de fonação. É com ácido sulfúrico, por isso sulfonação. Tudo bem? Tá, e que entra é o SO3H. SO3H, exatamente. Porque nessas reações sempre há formação de água. E como a formação de água, a água, ela no ácido vai vir pelo OH e no aromático ou no alcano, que são as substâncias que sofrem isso, vai vir o OH. Porque eles sempre trocam o hidrogênio, pois é um átomo fraco. E para formar água, como o ácido já tem o OH, falta só um H. Então, a parte do ácido sulfúrico que vai reagir é essa aqui, SO3H. E sempre vai ser o mesmo produto. A notícia boa, pessoal, é que como vocês não escrevem nada na questão, é uma barbada na prova, porque eles apenas vão perguntar qual foi o reagente que tu usou. Aí tem enxofre, né? Pô, se tem enxofre, só pode ter sido ácido sulfúrico, porque o ácido sulfúrico teve enxofre. Mais H, OH, assim. Certo? Essa é a reação. Estas são as três principais, as mais populares, que é a halogenação, ou são, no caso, nitração e sulfonação. Agora tem duas que só ocorrem com aromáticos. Isso é um problema, elas não ocorrem com alcanos. As provas nunca cobraram isso, mas é legal que vocês tenham ideia. Elas não ocorrem com alcanos, só ocorrem com aromáticos. Tudo bem? Vou colocar aqui para vocês verem. Vou colocar um asterisco até bem grande nelas, que são as duas últimas. Essas aqui não ocorrem com alcanos. A primeira é a alquilação, que é um clássico de prova, aparece muito e é bem comum em aromáticos. A gente aumenta as cadeias assim, dessa forma com a alquilação. Então vocês vão ter aqui o C, vão ter o H, e sempre vai ter como radical isso aqui, ó, é o RX. RX. Quem vai sofrer a substituição é o R. Então, mas por que tem que ser o R? É bem fácil de entender isso, pessoal. O cloro, ele vai ter muito mais estabilidade com o hidrogênio, porque a diferença de eletronegatividade aqui é enorme. E carbono com carbono tem uma ligação super estável. Então, ocorre uma troca energética, bem natural e espontânea.
O R vai fazer ligação com carbono, com esse carbono e carbono é super instável. E o X faz a ligação com o hidrogênio, porque a diferença de eletronegatividade é bastante grande. Isso favorece a formação de ligação. Então eu peço gentilmente que vocês coloquem no próximo balãozinho ali em cima, R, que é um radical de carbono qualquer. Tudo bem? Esse monte de substância que tu tem ali, tipo o AlCl3, é porque ele é um ácido de Lewis, ele está naquela reação que eu mostrei para vocês lá no começo da aula, ele ajuda a fazer com que o CH3 fique cátion, eletrófilo, e aí ele entra na molécula. Lembrando, não precisa memorizar mecanismos em hipótese alguma. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um curso chamado Química. Vocês vão ser obrigados, torturados por 2 anos a decorar todos esses mecanismos, que é uma coisa terrível. Certo? Oi? O que é o R? Pode rearranjar. Oi? R pode rearranjar. Rearranjos. Depende do tipo de radical que tu tem, se ele é primário, secundário, terciário. Se o carbono for terciário, ele vai ter preferência, porque tem mais prótons. Se ele for primário, ele vai ter menor preferência, como no Markovnikov. Como ele quer elétron, quanto mais prótons ele tiver ao seu redor, mais forte ele vai ser para atrair esses elétrons. Então, carbonos, por exemplo, terciários não tem preferência, mas eu vou anotar isso aqui embaixo, fica tranquilo, não tem problema. Certo, pessoal? Para encerrar aqui, então, essa aqui é a mais extensa, assim, e cansativa. Ó, a última, que é uma que não cai muito, tá? Mas eu não posso simplesmente não colocá-la, porque senão vocês podem encontrar na prova, e a gente já viu, não dá para não ter informação. Essa aqui é a acilação. O nome desse radical é acil. Oi? Ah, desculpa, Isa, obrigado. Aqui vai ser mais HX, né? Porque o H tem que ser trocado, tem que ser produzido formando alguma outra substância, HX. Aqui embaixo, então, é o mesmo mecanismo, a mesma coisa, o mesmo princípio, só que ao invés de tu ter, por exemplo, um radical de carbono apenas, tu tem uma carbonila, olha que loucura. E aí tu pode formar cetonas nas cadeias. E aí tu vai ter a troca da carbonila pelo H. Ó, trocou o H pela carbonila, a gente vai ter um processo chamado de acilação. Não se preocupem com os nomes, tá? Porque eles não perguntam os nomes, eles perguntam o nome da reação, que é substituição, isso sim. Mas as individuais não são comuns ou frequentes. Isso não é importante. Coloquem dentro do quadradinho, então, COR mais o HX. Certo? Dessa forma. E essa é a última substituição que tem. Eu vou anotar aqui em cima no asterisco para vocês, que esse asterisco significa o seguinte: apenas em aromáticos. Apenas aromáticos. Os alcanos, eles reagem de um outro jeito. Tá? Então, se tu tiver no verso da folha a possibilidade de anotar num cantinho, só para alcanos. Os alcanos são mais frágeis que os aromáticos, porque os aromáticos têm a ressonância. Os alcanos sofrem essas duas últimas reações diferentes. A gente chama de reagente de Grignard. Isso aqui já é coisa muito difícil, tá? Reagente de Grignard. Grignard. Certo? Essa reação de Grignard, ela é uma reação um pouco estranha, que é com um alcano estranho, que é esse aqui, ó. Sempre vai ter um radical e o reagente de Grignard, que é um reagentezinho que é formado por magnésio e halogênio. É bem estranho mesmo. E desse jeito ele consegue reagir. Por quê? Ó, tu pode colocar qualquer reagente se tu tiver um RX. Porque dessa maneira, o magnésio ele tem uma tendência muito maior em formar ligação com halogênios do que com carbono. Porque a diferença de eletronegatividade vai ser muito maior. Então isso vai gerar um aumento da cadeia, ó, R, CH2 e o R, tá vendo? Entrou, aumentou a cadeia,
saiu e formou aqui o AMgX2. Então isso é muito difícil, só assim que os alcanos aumentam suas cadeias, eles não aumentam por adição direta, de substituição direta de radicais de alquila ou acila, não vai acontecer em hipótese alguma, só dessa maneira, infelizmente. Tudo bem? Bom, e como o Pedrão falou, como essa entrada é uma entrada de eletrófilos, os hidrogênios substituíveis são esses aqui, ó. Hidrogênios terciários são os prioritários. Saúde. Depois vem hidrogênios secundários, quando a gente tem alcanos, e hidrogênios primários, que são os menos prioritários na reação. É isso que significa o rearranjo, viu, querido? Como tu vai ter alguns carbonos nos alcanos com mais prótons que outros, o que não acontece nos aromáticos, porque todos são secundários, então os carbonos que são terciários, eles têm muito mais poder de atração para partículas do que os que são primários. Então tem uma ordem de preferência, que é isso aqui. Tá? A gente chama de ordem de preferência. Preferência na substituição. Mas assim, pessoal, eu nunca vi cair, só se for muito azarado. Tá? Na URGS nunca caiu, por exemplo. Então fiquem bem tranquilos quanto a isso. Eu acho bem provável que apareça algo desse tipo. E essa é a pior disparada, é muito extensa, vocês devem ter percebido isso. Mas se vocês perceberem também, ocorre apenas uma troca do hidrogênio por um outro radical qualquer. É hidrogênio terciário ou é carbono? É hidrogênio de carbono terciário, então a gente chama de hidrogênio terciário. Tudo bem? E para a gente encerrar então, queridos, eu peço desculpas por ter estendido, mas é um conteúdo muito longo, não tenho o que fazer, senão a gente vai cometer muitos atropelos. A última reação, ela é uma bem curtinha, não é cobrada em prova efetivamente, bem difícil de encontrar, é uma pena, porque ela é fácil. Eu a deixei por último, porque realmente ela tem uma ocorrência muito baixa. Para tu ter ideia, na URGS, a última vez que caiu foi em 2003, e o Enem nunca cobrou. Então fiquem tranquilos. Eliminação. A eliminação é uma reação que, se o Enem cobrar, ele pode cobrar dentro de química verde, que é uma filosofia de química um pouco diferente, que é aquela na qual a gente vai ter menor gasto energético, não é? Menos poluentes, coisas desse tipo. A reação de eliminação é a quinta. Quinta reação. Quinta reação, eliminação. É uma barbada, tá? Muito fácil mesmo. É uma pena que não caia mais, assim, com mais frequência. A eliminação funciona assim. A eliminação mais importante que tem são as desidratações. Você pode escrever para mim, ó. Desidratação alcoólica. Essa é a mais importante, é uma barbada. Os álcoois podem perder água de duas formas diferentes. Depende sempre do meio. Ó, eu vou colocar aqui duas moléculas de um álcool bem simples, tá? Que é esse alquinho aqui. Tá vendo? OH aqui embaixo